Então, nessas circunstâncias, a única solução para sair desse imbróglio terrível do fim de uma era são as energias das regiões tropicais. Agora, já existe uma nação que tem um reator na fusão nuclear, que não é um reator montado, é um reator natural, que é o Brasil. Por que o Brasil? Porque esse reator, a fusão nuclear, é o Sol. É a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar, em cujo núcleo é um fantástico e eterno reator a fusão nuclear. E essa energia vai alcançar uma poeirinha a 150 milhões de quilômetros, num feixe muito estreito, que é a Terra. E essa energia que vem nesse filete extremamente estreito, joga por dia uma quantidade de energia superior à de todas as reservas de petróleo descobertas e as não descobertas ainda apenas inferidas. Então, essa civilização do petróleo é a civilização de um dia de energia solar. E nessas condições, o único continente tropical é o nosso Brasil. Então, o Brasil está se colocando no mundo como a única solução para o colapso da era do petróleo e do carvão mineral. A guerra no Oriente Médio e o Iraque é a guerra da energia do passado. Onde é que está a guerra da energia do futuro para os próximos milênios? Nas regiões tropicais. E nós, como grande pivô. E é curioso que a sociedade brasileira não tem ideia dessa questão. O próprio Congresso, deputado, não tem discutido essa questão. Quer dizer, o Brasil é um país crucial para o futuro da humanidade por causa da questão energética. O Iraque é extremamente insignificante comparado com o que representa o continente tropical do planeta Terra, que é o Brasil. E as coisas estão tomando proporções que já se falam, os especialistas internacionais, num terceiro conflito mundial, que será apocalíptico. Então nós podemos ter um papel decisivo em impedir que esse conflito ocorra. Só para exemplificar isto, o Dendê da nossa Amazônia, são 40 milhões de hectares aptos, embora o Dendê veio da África, mas se adaptou muito bem à região amazônica. São 40 milhões aptos. Com a produtividade que os agrônomos brasileiros já conseguiram, de 6 a 8 mil litros por hectare ano, dá para produzir a partir do Dendê o óleo diesel vegetal a partir do Dendê, correspondente a 8 milhões de barris por dia de óleo diesel natural, superior em potência e não poluidor em relação ao petróleo. 8 milhões de barris por dia é a produção de petróleo da Arábia Saudita. Só o Dendê da Amazônia. Veja, é um projeto mundial. Quer dizer, o Brasil se tornará inexoravelmente a maior potência energética do planeta. A única dúvida é se vai ser sob o controle dos brasileiros ou sob o controle das nações hegemônicas que vão se apoderar desses bens essenciais. Essa é a questão. Por exemplo, o projeto de lei que acaba de ser aprovado por esse Congresso de ceder a floresta amazônica a grupos internacionais é um crime de lesa pátria neste momento. Como é que no momento que você está se preparando para ser a grande potência energética mundial de combustíveis líquidos, você entrega por nada, por 60 anos, mais de 60 anos, o que significa entrega do território, o filé mignon energético do planeta, que é a floresta amazônica. Eu não creio que essas coisas foram feitas, deputado, com a consciência da sua significado. Exatamente a falta de discussão dessa questão, o desconhecimento da sociedade, que leva a coisas tão estúpidas como essa. Acho que a palavra até é cuidadosa. Podia ser mais forte.
Então, na realidade, o Brasil tem uma oportunidade única que nenhuma nação do mundo teve em toda a sua história, de ser o grande fornecedor energético do planeta Terra em combustíveis líquidos. Eu vou acrescentar uma palavra: para sempre. Eu estive na reunião de Bonn, no Fórum Mundial, e os organizadores estavam conscientes que eu estava presente, né? Sendo caracterizado por eles como o responsável da criação do programa do álcool. Aí um professor alemão resolveu me fazer uma homenagem. Ele pegou uma frase de um livro meu e projetou essa frase no meio da sua exposição, projetou na parede, e a frase é o seguinte: o Brasil será a Arábia Saudita do futuro da humanidade, em formas de energias renováveis e limpas. Aí houve um aplauso entusiasta, tal, porque o mundo todo depende disso. Aí o professor parou e aí disse o seguinte: forever. Para sempre. Por quê? Porque a energia brasileira vem do sol. Não é uma energia qualquer, é uma energia que vem do sol. E a água é uma coisa básica da nossa estrutura física. São os dois elementos essenciais. E o sol vai morrer um dia. O aumento de entropia do universo vai levar à morte do sol. Só que essa morte do sol, se o sol apagar, vai ocorrer dentro de 11 bilhões de anos. Eu acho que um espaço razoável para nós aproveitarmos. É uma condição inexorável, né? Nós temos 11 bilhões de anos para ser o grande fornecedor de energia líquida do planeta Terra, sem nenhuma alternativa. Quer dizer, realmente, quando eu disse que Deus é brasileiro, eu acho que é, sabe? Mudança civilizatória pela substituição dos combustíveis fósseis em direção às energias renováveis. Até a palavra em direção, em português, nós podíamos ter uma expressão literária mais adequada. Mas eu usei o que está no documento. É uma mudança em direção a. Vai sair dos combustíveis fósseis, vai em direção às energias renováveis. Até vou fazer aqui um pequeno comentário. Na realidade, o mundo hegemônico, que é muito pobre de energia, impôs ao mundo o uso extensivo e intensivo dos combustíveis fósseis num processo criminoso. Porque colocar o mundo em função dessas energias que acabam é um suicídio. E as consequências desse suicídio estão sendo vividas hoje. Por isso o mundo está em guerra. Nós temos que sair disso. Qual é a alternativa? Evidentemente, são as energias renováveis, que têm uma garantia de 11 bilhões de anos para frente. 2 grandes conferências foram realizadas com a aquiescência do chefe de Estado, da ECO 92, e depois a de Joanesburgo, só que aquelas belas palavras, aquelas belas conclusões, chegam depois e o chefe de Estado não as executa. Não as executa. Tira essas conclusões, um falatório gigantesco, o mundo todo, pelo menos é uma vantagem, o mundo todo toma um pouco de conhecimento. Com 82% da energia elétrica dos Estados Unidos depende de combustível não renovável, carvão mineral principalmente e petróleo, eu entendo que a indústria americana, necessitando da energia elétrica, se recuse a assinar o protocolo de Kyoto. Só que isso vai arrebentar o equilíbrio termodinâmico da ecosfera. Vai provocar catástrofes cada vez maiores. A média dos tufões nas Antilhas era de 1 cada 5 anos. O ano passado teve 5 tufões em 6 meses. Inclusive, houve um tufão que o centro dele estava a 40 quilômetros da cidade de New Orleans. O Fórum Mundial faz uma chamada ao mundo. Eu nunca vi isso em fóruns mundiais. Chama a atenção do mundo que assuma as suas responsabilidades. Grandes estratégias foram usadas para promover a energia nuclear na era pós-fóssil.
85% dos investimentos tecnológicos foram centrados na área fóssil, 18%, e na área atômica, 67%. Quer dizer, os investimentos estão centrados no caminho equivocado histórico. Embora esta última, a nuclear, apenas contribuiu com 6% da energia atual em uso. E vai ser reduzido com a saída da Alemanha e muitos outros que vão sair do programa nuclear por questões óbvias, né? Por questões dos enormes perigos e por questão da criação deste monstro de 1 milhão de cabeças, que é o plutônio. Que 1 micrograma de plutônio mata uma pessoa. E 6 quilos mata a humanidade inteira. Cada reator produz 180 quilos de plutônio por ano, que ninguém sabe o que fazer. E o plutônio não existe na natureza. O plutônio é criado artificialmente pelo homem nos reatores e no processo de bombas que são construídas pelas nações hegemônicas. Só que o plutônio tem a vida média de 130 mil anos e não existe na natureza, é artificialmente criada. Vida média significa que a radioatividade cai à metade. Ou seja, dentro de 500 mil anos, esse plutônio, criado artificialmente, continuará matando. A civilização neandertal tem 100 mil anos para trás. O plutônio matará 500 mil anos para frente. Biomassa para energia e para matérias-primas renováveis, produzidos simultaneamente com a salvaguarda dos recursos aquíferos. É claro que é outro ponto fundamental, no qual o Brasil tem a maior proporção de água doce do planeta. O Brasil tem 24%, o segundo é o Canadá com 14%. Mas a maior parte do ano, a água no Canadá é gelo, é pedra, não é água. E o Brasil tem 24%, uma situação, sol, água e território. Realmente Deus é brasileiro, vamos convir. Porque é quase impossível uma vantagem tão destacada numa questão crucial do futuro da humanidade. É preciso mudar os paradigmas energéticos usados das energias fósseis e atômicas para aqueles das energias renováveis. As políticas de promoção das energias fósseis e atômicas deveriam ter um ponto final. Isso é o Fórum Mundial falando. Deveriam ter um ponto final, sendo substituídas com a mais alta prioridade por aqueles paradigmas das energias renováveis e de eficiência energética, claro. 500 bilhões de dólares são ainda despendidos anualmente em investimentos com energias convencionais. Se gastam 500 bilhões de dólares numa coisa que está destruindo o mundo. Os custos adicionais dos sistemas energéticos atômicos e fósseis criam insuperáveis déficits sociais e ambientais para as futuras gerações. Quer dizer, ademais, nós estamos comprometendo as futuras gerações, a vida das futuras gerações. Os objetivos políticos visam a transformar esses ônus em benefícios, buscando novos investimentos em energia renovável. Recomenda-se assim: a superação dos dogmas do mercado. Que beleza, né? Os dogmas. A Conferência Mundial não reconhece isso como regras racionais, e sim como dogmas. A superação dos dogmas do mercado. B. Revolução industrial e agrícola baseada no uso das energias renováveis e limpas. E C. Ações e estratégias para uma efetiva promoção do uso extensivo e intensivo das energias renováveis. Muito obrigado. Há 27 anos atrás, há um programa pronto para substituir 40% do diesel de petróleo pelo biodiesel, né? Veja que retrocesso. E esse retrocesso foi provocado, né, artificialmente, né, e pelas potências hegemônicas, né? Quando se implantou o Programa Nacional do Álcool, se teve o cuidado de dar uma componente social ao programa. Porque, quer dizer, os benefícios para os produtores de cana, os usineiros, era evidente, mas não bastava isso, tinha que haver uma consequência social importante. Então,
foi imposto que 30% a 40% da produção de cana-de-açúcar fosse feito por plantações de pequenos produtores rurais. E isso foi levado avante com enorme sucesso. Os pequenos produtores, eram mais de 70 mil, deram consequências com enorme responsabilidade. Aí houve uma intervenção externa, né? Quer dizer, que obrigou o governo brasileiro, não digo que obrigou, mas induziu o governo brasileiro, e o governo brasileiro cumpriu, cortar o crédito dos pequenos produtores de cana-de-açúcar, obrigando-os a deixar de produzir, quer dizer, cana e ir para outro setor. Aí foi o colapso que houve de álcool, foi devido a que 30% da matéria-prima faltou, porque os pequenos produtores foram produzir outras coisas, provocado artificialmente pelo setor financeiro internacional e obedecido pelos servis dirigentes brasileiros. Quer dizer, foi um golpe, eu até admito que fosse inteligente, porque foi uma coisa que eliminou e criou um descrédito enorme, porque faltou 30% de álcool. A coisa estava já alcançando uma porcentagem de 98% dos carros a gasolina foram substituídos por carro a álcool. Com a falta do álcool, quem é que vai comprar um veículo se não tem combustível disponível? Foi um golpe brutal, que, de uma certa maneira, levou ao descrédito o programa brasileiro. Agora, tudo isso foi feito por jogos do poder mundial devido a uma consequência muito clara. Quer dizer, com o sucesso do Programa Nacional do Álcool, o único programa em 30 anos de todo mundo, ninguém fez uma coisa semelhante, só o Brasil, né? E a substituição do diesel mais fácil do que o álcool, ia colocar o Brasil numa posição de potência energética mundial. E aí as forças em jogo entram para impedir que o Brasil desempenhe o seu papel. E isso, evidentemente, foi feito com a conivência da classe dirigente, que aceitou essas violências, né? Tá certo? E a coisa mais grave de tudo foi que os meios de comunicação não permitiram a divulgação daquelas agressões aos interesses nacionais, inclusive interesses sociais, né? 70 mil pequenos produtores que tiveram que afastar porque foi cortado o crédito só daquele setor e não dos outros. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né, que possa se fazer isso com o Brasil. E a população não teve notícia porque houve um bloqueio do que realmente se atribuiu a que os usineiros estavam exportando, o preço do açúcar estava favorável, em vez de produzir álcool, se atribuiu isso. Isso não foi verdade. Talvez um ou outro irregular tenha feito isso, mas em quantidade pequena. Mas não 30%, 40% da produção de cana, que era absolutamente fundamental para o programa se estabelecer. Então houve, na opinião pública, um processo de descrédito, que praticamente quase destruiu o programa. Quer dizer, na hora que o nível de substituição já estava em 98%, né, tá certo? Você tira 30% do álcool, e aí a opinião pública, que apoiou extraordinariamente o programa, com resultados favoráveis em todos os sentidos, começou a dizer, como é que eu vou comprar um carro se eu não tenho a garantia que o combustível esteja disponível? Então foi um golpe de morte, né? Isso não vou me prolongar nisso, porque essa história é escabrosa e longa, né? Quer dizer, de 98% dos carros a ciclo Otto de uso da gasolina, quer dizer, que isso ocorreu na metade da década dos 80, o processo foi continuado e no ano passado, apenas 1%, menos de 1% dos carros ciclo Otto da gasolina foram substituídos por álcool. Na fase de desenvolvimento, não se produzia mais carros a gasolina no Brasil, salvo sob encomenda.
porque 98% é carro a álcool. A população preferia, porque é um combustível melhor, tem maior potência, não dá poluição, tendência a reduzir o custo. Hoje, por exemplo, em São Paulo, o álcool está custando R$ 1, a gasolina está custando R$ 2,50. Então, esse projeto de lei, de iniciativa do Parlamento, é um ato de coragem, de informação, de caminhar numa direção que o povo brasileiro precisa. Quer dizer, isso significa riqueza, isso significa poder mundial, isso significa nos prepararmos para resolver problemas cruciais de países que estão sendo inviabilizados, como o Japão, a Índia, a China, a Alemanha. Já pensou o Brasil ser o grande fornecedor com essas grandes potências? Abrindo o mercado da China para alimentos como compensação, é uma situação única no mundo que nenhum país teve na história da humanidade. O Brasil está tendo agora. E você destruir essa possibilidade é um crime de lesa pátria. Quando tudo estava favorável, tudo estava aprovado, a competência brasileira ficou explícita. O mundo todo se assusta. Agora, na conferência do Fórum Mundial, em Bonn, havia um estarrecimento. Por que o Brasil retrocedeu? O país que deu exemplo ao mundo, o único país que tem um programa nacional de substituição derivada do petróleo, o único país, e retrocedeu. A reunião mundial falava explicitamente, pessoas do mundo inteiro. E, claro, alguns países até com extrema preocupação, os japoneses, os alemães, porque com essa tomada das reservas de petróleo pelo exército americano, esses países correm um grande risco de não ter o petróleo necessário. E o caso do Japão, por exemplo, o Japão vira sucata, a maior potência tecnológica do mundo, vira sucata em 6 meses de faltar petróleo. A situação desesperadora. Inclusive, os japoneses vêm pressionando enormemente a longo prazo o Brasil para que o Brasil desempenhe o seu papel de vender para eles. A única condição que eles impõem é que seja na quantidade necessária, uma quantidade enorme, tá certo? E que haja garantias. E aí está faltando o interlocutor brasileiro. Com quem o japonês vai conversar para que esses compromissos sejam firmados? Está vendo um vácuo. Tá certo? Eles vêm aqui em grande profusão, etc. Eu me lembro, eu era ainda secretário de Tecnologia e o ministro, na época até o Ângelo Calmon de Sá, disse que eu tinha que ir ao Japão com ele, etc. Aí chegamos lá, tinha um hotel alugado, né, com todo o poder japonês. Os líderes no Congresso, os ministros, quer dizer, a estrutura produtiva, impressionante, o poder japonês estava ali. E o que é que os japoneses queriam discutir? Era a energia renovável, que representava a sobrevivência do Japão como nação e como potência econômica. Veja que implicações o Brasil tem hoje no mundo, né? O Brasil pode, quer dizer, equacionar o problema de países de grande peso como a China, a Índia, o Japão e a Alemanha e se tornar a possibilidade de sobrevivência deles, porque sem energia os países morrem. E a única salvação deles é o Brasil desempenhar. Então, esse projeto de lei, de iniciativa do Parlamento, é um ato de coragem, de informação, de caminhar numa direção que o povo brasileiro precisa. Quer dizer, isso significa riqueza, isso significa poder mundial, isso significa nos prepararmos para resolver problemas cruciais de países que estão sendo inviabilizados, como o Japão, a Índia, a China, a Alemanha. Já pensou o Brasil ser o grande fornecedor com essas grandes potências? Abrindo o mercado da China para alimentos como compensação, é uma situação única no mundo que nenhum país teve na história da humanidade. O Brasil está tendo agora. E você destruir essa possibilidade é um crime de lesa pátria. Quando tudo estava favorável, tudo estava aprovado, a competência brasileira ficou explícita. O mundo todo se assusta. Agora, na conferência do Fórum Mundial, em Bonn, havia um estarrecimento. Por que o Brasil retrocedeu?
o país que deu o exemplo ao mundo, o único país que tem um programa nacional de substituição de derivados do petróleo, o único país, e retrocedeu. A reunião mundial falava explicitamente, pessoas do mundo inteiro. E, claro, alguns países até com extrema preocupação, os japoneses, os alemães, porque com essa tomada das reservas de petróleo pelo exército americano, esses países correm um grande risco de não ter o petróleo necessário. E o caso do Japão, por exemplo, o Japão vira sucata, a maior potência tecnológica do mundo, vira sucata em 6 meses para faltar petróleo. A situação desesperadora. Inclusive, os japoneses vêm pressionando enormemente a longo prazo o Brasil para que o Brasil desempenhe o seu papel de vender para eles. A única condição que eles impõem é que seja na quantidade necessária, uma quantidade enorme, tá certo? E que haja garantias. E aí está faltando o interlocutor brasileiro. Com quem o japonês vai conversar para que esses compromissos sejam firmados? Está havendo um vácuo. Tá certo? Eles vêm aqui em grande profusão, etc. Eu me lembro, eu era ainda secretário de Tecnologia e o ministro, na época até o Ângelo Calmon de Sá, disse que eu tinha que ir ao Japão com ele, etc. Aí chegamos lá, tinha um hotel alugado, né, com todo o poder japonês. Os líderes no Congresso, os ministros, quer dizer, a estrutura produtiva, impressionante, o poder japonês estava aí. E o que é que os japoneses queriam discutir? Era a energia renovável, que representava a sobrevivência do Japão como nação e como potência econômica. Veja que implicações o Brasil tem hoje no mundo, né? O Brasil pode, quer dizer, equacionar o problema de países de grande peso como a China, a Índia, o Japão e a Alemanha e se tornar a possibilidade de sobrevivência deles, porque sem energia os países morrem. E a única salvação deles é o Brasil desempenhar. Agora, nós fizemos um seminário no BNDES, que o Carlos Lessa me pediu para organizar, com 500 empresários, com as maiores autoridades do mundo na questão, e ficou constatado o imenso potencial de exportação que o Brasil tem, né, nesses combustíveis. Agora, nós completamente despreparados em infraestrutura, em estradas, em tancagem, em portos. Um grande esforço é preciso ser feito para nos capacitar para responder a essas questões. O mundo espera que o Brasil tome uma posição e que não retroceda na iniciativa reconhecida mundialmente, que foi o único país que teve a capacidade de estabelecer um programa nacional de alternativa ao petróleo. Só que foi a pontinha de um imenso iceberg. Tudo está para ser feito, as condições são excepcionais. Quando o Brasil quis enfrentar a questão do petróleo, necessitava produzir petróleo, houve uma iniciativa fantástica do Congresso da lei que criou a Petrobras. Quer dizer, os senhores imaginem o que seria do Brasil em todo esse tempo sem a Petrobras, né? Eu me lembro, eu era estudante da Escola Politécnica da Bahia, e quando se falava do Brasil criar uma empresa de petróleo, até nós tínhamos dúvida. Como é que nós vamos construir coisas como a ESSO, a Texaco? Nós nos colocávamos na condição de inferioridade. Está aí a Petrobras, que mostra que hoje é a melhor empresa de petróleo do mundo, que é a única que tem capacidade tecnológica de prospecção em grandes profundidades marítimas. Então, quando os brasileiros assumem uma questão desse peso, o faz. Só que, no momento, o mundo depende do Brasil, que não acontecia naquela época. Quer dizer, a nossa responsabilidade é enorme. E o mundo caminha para um terceiro conflito bélico, apocalíptico. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, sem contar as imensas vantagens que a nossa população vai ter, de postos de trabalho, de riqueza, de avanço tecnológico, de alianças internacionais com grandes países como o Japão, a Alemanha, a China, porque eles dependem de nós. A Venezuela, por exemplo, quer se associar ao Brasil no âmbito nacional de produzir óleo diesel do Dendê.
esse óleo diesel Dendê pode chegar à dimensão de 8 milhões de barris por dia da região amazônica brasileira e venezuelana. Isso é a produção da Arábia Saudita em petróleo. Quer dizer, é um projeto mundial. Como é que nós vamos enfrentar um projeto mundial de ajudar o mundo a resolver? E, claro, nós vamos ser os grandes beneficiados sem uma estrutura institucional adequada. Nós temos que levar isso com a devida seriedade e com a responsabilidade que cabe a um povo que tem uma posição absolutamente fundamental no futuro da humanidade.